Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre autoconhecimento. Sim, por que que eu abordo esse tema e por que que eu faço questão de abordar esse tema? Porque quando nós trabalhamos com outras pessoas, quando nós lideramos outras pessoas, quando nós temos um negócio, é crucial que antes de olhar para qualquer lugar, a gente olhe primeiro para dentro. Então, o autoconhecimento que eu trabalho aqui é no sentido de, antes de olhar para fora, eu olho para dentro. Então, é olhar para dentro para poder olhar para fora. Sim, como que eu vou querer entender, né, conseguir entender o meu time, os meus clientes, o meu público, se eu não consigo nem me entender? Então, nessa aula, eu compartilho com vocês um documento que nós elaboramos aqui com muito carinho, com muito cuidado, que é um documento voltado para o autoconhecimento. Então, antes da gente olhar para qualquer ponto da nossa vida, antes da gente mirar em qualquer objetivo, a gente tem que primeiro olhar aqui para dentro, identificar os nossos princípios, os nossos valores, quem que é o centro da minha vida. Então, nessa apostila que nós elaboramos na MB Academy, você vai encontrar logo no início um textinho que você vai ler aí para entender o porquê que isso aqui é importante. Não deixe de ler o porquê que realmente é importante para mim. Inclusive, esse aqui é um fato interessante, porque quando eu comecei a entrar, por exemplo, atuar como mentora, várias pessoas, né, outros profissionais, me procuraram para oferecendo metodologia de trabalho TIC, para que poxa, você se comunica bem, você tem um futuro promissor, por que que você não oferece, né, o seu trabalho em formato high ticket? E eu quase caí nisso. Na verdade, eu cheguei a comprar uma mentoria de R$ 20.000. Por que que eu fiz isso? Porque naquela época eu estava um pouco perdida nesse sentido. Eu não tinha claramente quais eram os meus princípios e valores. Eu sabia que eu tinha, eu sabia qual era o meu propósito sempre foi ajudar pequenos e médios empreendedores, porque eu sei o quanto é desafiador empreender no Brasil. Venho de uma família de empreendedores que lutam a vida inteira, né, para poder empreender, para poder fazer tudo da forma correta no país. E eu percebo, eu vejo, eu vivi o quanto que é desafiador e o quanto que o meu conhecimento, tanto técnico, prático, da minha experiência, né? Eu comecei a empreender com 12 anos de idade, até o conhecimento teórico mesmo da faculdade, enquanto professor universitário, tudo que eu vivencio ali, tudo que eu estudei na graduação. Para quem não sabe, eu sou formada em administração e mestre também em administração, então eu uso tudo que eu aprendi na prática, junto com a teoria, e compilo e compartilho nas minhas mentorias com os meus clientes. Então, quando a gente identifica o nosso princípio, o nosso valor, o nosso propósito de forma clara, isso permite para que a gente não se desvie do nosso objetivo de fato, do que a gente realmente quer na nossa vida profissional e pessoal. E naquela época, eu cheguei a comprar essa mentoria de 20.000. A sorte é que eu caí em si, né, antes dos 7 dias, que é o prazo de arrependimento para compras online, quando você não vê o produto que você está comprando ao vivo e a cores. Então, eu consegui cancelar a compra. E aí eu percebi, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar com high ticket. Meu intuito não é esse. Meu intuito é ajudar. Meu intuito é o que eu posso fazer servindo, ajudando, tendo, obviamente, a minha remuneração que dê ali para eu sobreviver, já está ótimo. Então, esse muitas vezes, um problema quando a gente desvia ou quando a gente não sabe claramente o que a gente quer. Então, essa atividade, essa ferramenta, ajuda muito nisso, tá? A identificar principalmente quais são os nossos princípios e valores para que a gente não se desvie, porque no decorrer da nossa vida é muita interferência e muita influência que a gente recebe. Bom, até porque os valores, eles nos moldam, tá? São os valores que a gente compartilha com as pessoas que a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive e também com os nossos clientes. Então, para uma empresa, para ela descobrir qual que é a sua proposta de valor, antes de tudo, o dono tem que descobrir qual que é o valor dele. Se ele não sabe nem qual que é o valor dele, valor aqui que eu estou falando não é valor monetário, financeiro, é valor de princípio. Se ele não sabe qual que é,
Como que ele vai descobrir da empresa dele? Então, o primeiro passo é a identificação dos valores. Então, essa é uma ferramenta que a gente adaptou aqui para os nossos clientes na MB. É uma ferramenta utilizada por psicanalistas, então nós fizemos essa adaptação para que a gente consiga utilizar de acordo com a vida empreendedora, tá? Então, o que a gente faz aqui? Tem essa tabela, tem toda uma explicação, tá? Na página seguinte, inclusive, está explicando cada coluna. Mas o que cada coluna? Vou passar rapidamente para vocês. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, mandar mensagem para a gente que a gente responde, tá? Bom, aqui nessa primeira coluna estão todas as áreas da vida que a maioria das pessoas valorizam, tá? Que é o quê? Família. O que é família aqui? É a família que não seja casamento ou parentalidade, ou seja, que não seja seu cônjuge ou pai, mãe, filho e filha. Então, é primo, prima, vovó, tio, tia, esse tipo de parente. Casamento, aqui já é a sua relação íntima, né? O seu cônjuge ali, que você vai colocar, né? Que você vai avaliar. A gente vai analisar cada coisa em cada uma dessas áreas. Parentalidade, aí aqui entra maternidade, paternidade. Então, o quanto você está satisfeito e vários outros quesitos com relação aos seus pais e aos seus filhos. Amizade, vida social, trabalho, sua relação com o trabalho, né? Educação, treinamento. Então, por exemplo, a mentoria, ela entra em educação, treinamento, cursos que você faz, tá? Principalmente se for algo voltado para o seu trabalho, ok? Recreação, diversão e lazer. Tá, Mayara, eu leio muito. Tá, mas eu, por exemplo, Mayara, leio muito livro técnico. Então, eu coloco na parte de educação e treinamento, porque é um treinamento para a minha área de atuação. Agora, não, eu leio muito romance. Quando eu estou lendo romance, coisas super aleatórias, então eu coloco em recreação, diversão e lazer, porque para mim é um lazer, tá? Mas para você, se é uma tortura ler, você não gosta, então não entra aqui em lazer, ok? É como você também caracteriza o que é lazer para você. Isso é subjetivo e cada pessoa avalia de uma forma. Espiritualidade é a sua relação aí, pode ser não necessariamente religião, tá? Então é espiritualidade, não todas as crenças aqui entram, ok? Então sua relação com a espiritualidade. Vida em comunidade, então entra toda a sua vida, né? Como você se relaciona com a comunidade em que você está inserido de alguma forma. Vizinhança, comunidade de trabalho, comunidade acadêmica, onde você está, ok? Autocuidado físico, aí aqui entra dieta, ou como você se alimenta. Não, eu me alimento extremamente mal. Então, você vai pontuar. Exercício, a qualidade do seu sono, né, esse autocuidado. E ambiente. Ambiente, o que é? É a preocupação com o planeta como um todo. Então, qual vai ser o nível? Eu faço coleta de lixo seletiva, eu descarto as coisas nos lugares certos, eu guardo as pilhas. Então, como que você avalia tudo isso? Perfeito. E aí, depois, as demais colunas, o que elas significam? A gente tem a possibilidade. O que é a possibilidade? Quanto é possível que alguma coisa muito significativa aconteça nessa área da sua vida. Então, você vai classificar de 1 a 10. Cada um desses pontos, tá? Então, o que é isso aqui? Mas, Mayara, como assim a possibilidade? Exemplo, família. Vamos supor que eu não tenho ninguém na minha família vivo. Eu não tenho ninguém, não tenho ninguém da minha família, né? Eu só tenho meu marido, minha esposa, não tenho mais ninguém na minha vida. Então, aqui não tem muita possibilidade, tá? Não tem nem o que você muito avaliar. Exemplo, parentalidade. Não tenho pai, não tenho mãe, eles já faleceram, exemplo, tá? E também não tenho filhos e não tenho vontade de ter. Possibilidade, 1. Ou não. Tenho os dois e tenho muita vontade de ter. Eu tenho também filho. Possibilidade, 10. Mas vai acontecer alguma coisa importante na sua vida ou você almeja? Então, você coloca. Essa é a coluna menos importante, inclusive. Se vocês ficarem na dúvida, não tem problema, não. Daqui para frente são as mais importantes. O que a gente vai avaliar agora? A importância atual. O que é a importância atual? O quanto que essa área na sua vida é importante atualmente. Então, vamos supor, amizade e vida social. Eu estou num momento que eu estou focando muito no meu trabalho. Então, neste momento, eu não coloco como 10, eu coloco como 5, porque eu estou uma amiga extremamente ausente, não estou tendo quase nada de vida social, não estou saindo, só estou trabalhando, foco total no trabalho.
Então, minha avaliação aqui é 5. Mas qual que é a importância geral? Estou dando exemplo para vocês, viu, gente? Mas qual que é a importância geral? A importância geral, poxa, é 10, porque vida social para mim é importante, eu sei que é importante, eu tenho amigos, quero manter essa relação sempre ativa, também é importante, 10. Opa, a importância geral é 10. Ação. Ação é sempre o que nós fizemos com relação a essa área nos últimos 7 dias. Então, é na última semana, na semana anterior. Então, se eu não fiz nada de social na última semana, não mandei uma mensagem para nenhum amigo, não conversei com ninguém, fiz nada, 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 poxa, a minha ação é satisfação com a ação. Aí não estou satisfeito. Mas também não estou tão insatisfeita, porque a minha importância atual não é tanta. A minha satisfação é 5, 6. Meu nível de preocupação, eu não estou muito preocupada, porque todos os meus amigos sabem que eu estou nesse momento focado no meu trabalho. Eles sabem que não é por um descuido meu, que é simplesmente um objetivo atual que eu tenho. Então, eu não estou muito preocupada. Meu nível de preocupação é 2. Pronto. Entenderam? Vamos pegar um outro exemplo que eu gosto muito de dar, porque esse exemplo, as pessoas conseguem pegar o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar o exemplo aqui de espiritualidade. Importância atual. Poxa, para mim, espiritualidade é extremamente importante, 10. Importância geral, 10. Ação. O que eu fiz para manter para alimentar o meu espírito nos últimos 7 dias? Poxa, não fiz nada. Não li o evangelho, não fui à missa, não rezei, não orei, não conversei com Deus, não fiz nada, nada, nada. Nos últimos 7 dias. Aí acende aqui uma luz, tá? Satisfação com a ação. Poxa, eu não estou satisfeita, porque a importância atual e geral para mim são 10, nos dois. Também a satisfação com a ação é 1. Minha preocupação. Preocupação é 10. Fico preocupada, porque a importância é grande. Vocês entenderam qual que é o X da questão aqui? É a gente avaliar a nossa ação nos últimos 7 dias. Por quê? Se eu não fiz nada nos últimos 7 dias nessa área onde eu coloquei que a importância atual e geral é alta, é sinal de que eu estou negociando. E se eu estou negociando, não é um princípio nem um valor. Que valor é tudo aquilo que a gente não abre mão. É tudo aquilo que a gente não negocia. São coisas inegociáveis. Então, eu gosto muito de usar esse exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Suponhamos que eu seja vegana. Então, vegana é aquela pessoa que não come nada de origem animal. E eu abraço essa causa, por isso que eu sou vegana. Eu sou vegana não porque eu não gosto de coisa de origem animal, porque eu tenho uma causa para abraçar. Esse é o grande motivo da maioria das pessoas que são veganas. Beleza. E aí eu recebo uma proposta de trabalho na JBS, né, num frigorífico. E aí eu fico assim, nossa, aceito ou não aceito? Mayara, mas eu tô precisando do dinheiro, tô desempregada, um monte de conta para pagar. E aí, eu posso aceitar, não tem problema nenhum. Só que aí, ser vegana deixou de ser um valor para mim e passou a ser um estilo de vida. Entenderam qual que é a diferença? Então, a diferença é essa. Valor é tudo aquilo que é inegociável. Por exemplo, a ética, para mim, é inegociável. Eu não abro mão da ética. Então, quando chega algum cliente para mim e me pergunta alguma coisa, eu falo alguma coisa que às vezes diz respeito a outro cliente ou coisa do tipo, eu não falo, eu não posso falar, porque eu estou infringindo a minha ética. Ética e justiça são 2 valores muito fortes para mim. Como que eu descobri isso? A partir das minhas análises de autoconhecimento, inclusive, tá? E analisando as nossas ações. Bom, então depois que a gente fizer isso, a gente vai analisar, fazer, de fato, uma análise, tá? Vocês vão descendo aqui o documento, e aí vocês vão ver que tem aqui a elaboração da ação compromissada. O que é isso aqui? Vocês vão pegar, né, as áreas que possuem maior nível de importância geral e atual, e que estão com um baixo nível de satisfação. E aí vocês vão pegar, esses são, inclusive, aqueles que nos preocupam, com baixo nível de satisfação. E aí, por quê? Porque você não está satisfeito. Porque é importante para você isso, a satisfação com essas áreas estão baixas. O intuito é o quê? Se é importante para mim, a minha ação está baixa, é que eu mude, que eu faça algo para melhorar isso aqui, para melhorar a minha satisfação, porque são áreas que são importantes para mim. Então, você vai criar a sua ação compromissada, você vai fazer um compromisso com você mesmo, tá? E aí você vai colocar a área e qual que é a ação. Por exemplo, na espiritualidade, né? Eu não estou satisfeito, então a partir de agora eu vou ler o evangelho todos os dias.
Então, qual que é o compromisso? Vou à missa todos os domingos, inegociavelmente. E aí, a reflexão que eu deixo é, se você não é capaz de cumprir um compromisso que você faz com você mesmo, que é a pessoa mais importante da sua vida, quem dirá com as outras pessoas? Então, reflitam sobre isso, tá? E aí, finalizou. Depois que vocês finalizarem, eu quero que vocês me contem como que foi elaborar essa atividade, fazer essa ferramenta da identificação dos valores. É comum que ela mexa um pouquinho com a gente, tá? As pessoas às vezes se sentem um pouco preocupadas, ficam um pouco introspectivas, é natural. E esse é o objetivo, para que a gente avalie o que a gente está fazendo na nossa vida, onde a gente quer chegar, para que a gente consiga gerar congruência nas nossas ações. Até a próxima aula!